Voltamos para o último bloco de perguntas entre os candidatos à Prefeitura de Santos. Eles agora podem perguntar aos adversários sobre qualquer assunto. E quem faz a primeira pergunta é obrigatoriamente o candidato João Paulo Papa. Isso porque os candidatos Raul Cristiano, Thelma de Souza e Vicente Cassione já começaram perguntando nos blocos anteriores. Apenas para que não haja nenhuma dúvida, o último cartão com o nome de João Paulo Tavares Papa, que é o candidato número 4 a perguntar. Por favor, candidato Papa, 30 segundos para a sua pergunta e para quem ela é dirigida. A minha pergunta é dirigida à deputada Thelma e diz respeito ao Porto de Santos. Nós lutamos muito pela regionalização do Porto de Santos nos últimos anos. Chegamos praticamente a assinar um documento, um protocolo para efetivar esse trabalho que podia mudar a história da economia de Santos. Afinal, deputada, a senhora é a favor ou contra a regionalização? E o que a senhora está fazendo no sentido, se for a favor, de efetivar essa proposta? Por favor, candidata, 1 minuto e meio para a sua resposta. Sou profundamente a favor, porque é através da regionalização que nós conseguiremos fazer com que o governo federal, o governo estadual e também as cidades do entorno, incluindo principalmente Santos, estejam na direção dos destinos do nosso porto. Lamentavelmente, às vésperas da última eleição, o Ministério Público negou a possibilidade da regionalização porque o decreto e todo o dossiê que havia na proposta colocava as dívidas para serem pagas pelo governo federal, as dívidas da Codesp, e a localização do porto para o governo estadual. Isso é estadualização do porto e não regionalização. E tanto isso é verdade que, à minha época, nós tínhamos uma coordenadoria de assuntos portuários que foi ocupada, tanto no meu governo como de Davi Capistrano, pelo economista e jornalista José Rodrigues, que colocou a tripartite, que é a possibilidade dos trabalhadores, dos empresários e do poder público, nos seus 3 níveis, estarem na condução do Conselho de Autoridade Portuária. Lamentavelmente, nos últimos 8 anos, o senhor sendo vice-prefeito, essa coordenadoria foi extinta. E voltando à prefeitura, como vou voltar, ela voltará, seja sob a forma de secretaria, seja sob a forma de coordenadoria, para trazermos a verdadeira regionalização que o Ministério Público acertadamente impediu. Muito obrigado, candidata. Agora, candidato Papa, 1 minuto para a sua réplica. Bem, essa é uma versão, dos acontecimentos políticos com relação à regionalização. A senhora é profundamente a favor da regionalização e, no entanto, o governo que a senhora representa engavetou essa possibilidade. E a senhora agora diz que, se voltar a ser prefeita, faz a regionalização. Na verdade, quem pode determinar a regionalização é uma pessoa só, o presidente da República, tomando a decisão que não toma porque não quer abrir mão de poder político no Porto de Santos. Está condenando a região metropolitana da Baixada Santista a não ter o seu processo de desenvolvimento acelerado por barganha política, porque interessa esse poder político, interessam as diretorias do Porto, e essa história de Ministério Público, deputada, não convence ninguém. Se o presidente quiser, ele manda uma nova proposta e os prefeitos vão sentar e discutir, como fizeram no governo Fernando Henrique Cardoso, aliás, com o apoio incondicional do PT quando era oposição. Agora é governo, nega a bandeira que há anos foi defendida por todos nós que gostamos de Santos e temos compromisso com a Baixada Santista. Candidata, por favor, 1 minuto para a sua tréplica. Candidato Papa, eu sou presidente da Subcomissão de Portos e Aeroportos da Câmara Federal por 5 anos consecutivos. E a regionalização já foi tema de debates e foi, sim, o Ministério Público que impediu a realização da maneira equivocada como ele foi colocado para haver uma assinatura no final do governo Fernando Henrique. Evidentemente, eu acho que houve uma confusão na informação, pelo menos na sua compreensão. Eu não traria a regionalização, mas como prefeita vou lutar por ela através da coordenadoria ou da Secretaria de Assuntos Portuários que o seu governo, de uma maneira também entendo equivocada, acabou desmontando, o que é um verdadeiro problema e uma até crueldade para o poder que a cidade de Santos e as cidades do entorno podem e deverão ter dentro do Conselho de Autoridade Portuária. É isso que eu farei fazendo com que toda a situação dos modais de transportes que foram destruídos volte para fazermos a regionalização. Candidata Thelma, agora a senhora escolhe entre os candidatos Raul Cristiano e Vicente Cassione para a próxima pergunta de tema livre. 30 segundos, por favor. A minha pergunta vai para o deputado Cassione
e diz o seguinte, é sobre transporte, mais especificamente bicicletas. No dia 22, o ministro das Cidades, Olívio Dutra, assinou portaria que criou o Programa Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta, chamado Bicicleta Brasil. O programa receberá recursos do Orçamento Geral da União e financiará a implantação de programas municipais, desde que as prefeituras apresentem projetos que se habilitem para tal. Eu quero saber se o senhor tem algum plano, algum projeto particular, no caso de ser prefeita, para a questão das bicicletas. Por favor, candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Bom, a bicicleta serve para duas coisas. A primeira, ela é um meio de transporte de muita gente, porque muita gente não tem outra condução. E serve também para lazer. O que a gente precisa, primeiro, é disciplinar o trânsito das bicicletas para que a gente consiga conviver com a cultura da bicicleta. Porque no mundo inteiro, as pessoas andam de bicicleta, até vestidas de terno, e se locomovem em todos os países do mundo usando esse tipo de condução. Aqui nós não temos critério, não temos emplacamento, o ciclista anda na calçada, anda na contramão, ele é o dono da rua, é o caos do trânsito e a CET, por sinal, não toma nenhuma providência em relação a isso. Agora, não é preciso haver um projeto e um planejamento. A cidade de Santos facilita a vida dos ciclistas, porque é uma cidade plana, uma cidade horizontal, não é uma cidade que tem ladeiras, com exceção dos morros. Mesmo assim, ainda muita gente dos morros usa a bicicleta para transporte. Então não é preciso ter um projeto e um plano. Isto que o Ministério da Cidade está fazendo é um projeto de alcance nacional. Nós já temos aqui hoje em Santos uma cultura da utilização da bicicleta. Eu estou à vontade, porque o povo é testemunha, que eu uso muito bicicleta, né? Então eu acho que nós não temos necessidade de um projeto específico. De qualquer maneira, Santos tem facilidade para esse tipo de transporte e de lazer. Candidata Thelma, por favor, 1 minuto. Eu tenho dados, deputado, muito desagradáveis. A Ciclosan, que é a Associação dos Ciclistas de Santos, nos entregou o documento dizendo que o município, à época que nós, do PT e partidos coligados, estávamos no governo, nós tínhamos 11.640 metros de ciclovias e ciclofaixas. Hoje, nós temos 10.090, ou seja, 1.550 metros menos. Embora a ciclovia da praia seja graciosa, sirva de lazer e muitas vezes até de transporte para as pessoas, eu entendo que nós poderíamos buscar projetos como a Dinamarca tem, onde a bicicleta é uma alternativa com a retaguarda do poder público. Além de lazer, além de instrumento de transporte, além de fazer bem para a saúde, eu acredito que esta é uma saída bastante saudável que eu, como prefeita, farei, para que as pessoas possam, de alguma maneira, saber que as variáveis de transporte têm que ser esgotadas. A bicicleta é uma. Candidato Cassione, por favor, 1 minuto para a sua tréplica. Eu acho também que as ciclovias demoraram muito para serem feitas, as que foram feitas, quase 8 anos, e acho até que não podem ser interrompidas, porque o ciclista não pode fazer uma espécie de enduro, quer dizer, ele anda um trecho, depois tem obstáculos. Eu dou um exemplo, eu tinha dito que era preciso fazer um trecho na Nossa Senhora de Fátima inteirinha, e a Jacó Emerick, né, na ilha dessa avenida. Não tem necessidade de você ter postes na ilha e ocupar a ilha na Nossa Senhora de Fátima. Você podia fazer uma ciclovia ali, e não foi feita, trazendo o povo da Zona Noroeste que vem, que demanda o porto, que demanda ao centro, eles poderiam utilizar esses espaços. Houve muita demora, para fazer uma ciclovia demorou quase o tempo que levou para fazer a segunda pista da Imigrantes. Não é? É falta de agilidade que a gente sabe que nesse governo foi uma característica na segunda gestão principalmente. Obrigado, candidato Cassione. Agora o senhor faz a próxima pergunta, obrigatoriamente para o candidato Raul Cristiano, já que o candidato Papa será o último a responder. Por favor, 30 segundos. No último programa da TVB, o senhor apresentou uma lista de obras realizadas pela administração atual com recursos do DAD, do Governo do Estado de São Paulo. O senhor sabe se o governo do PSDB está em dia com os repasses dessa verba com o município de Santos? Candidato Raul Cristiano, 1 minuto e meio para a sua resposta. Olha, deputado, essa pergunta é muito boa. Realmente o governo do Estado não está em dia com o repasse dos recursos. Não é? Ainda hoje há uma matéria sobre a questão do Teatro Coliseu que falta a prestação de contas, há um questionamento a respeito da aplicação dos recursos, inclusive sobre a contrapartida
do município de Santos em relação à ampla restauração do Teatro Coliseu, que está consumindo cerca de 17 milhões de reais. E nós temos aqui algumas questões que são extremamente importantes. O governador liberou 50% das verbas a que tinha direito até que a situação financeira se regularize. De 89 a 95, nenhum convênio foi celebrado por Santos com o DAD. Não havia sido celebrado nenhum convênio com o DAD. Essa época era justamente a época dos governos do PMDB, o governo de um PMDBista histórico que nós temos aqui nesse debate. O DAD foi criado nessa época, mas recurso nenhum veio para a nossa região. Os recursos de 2001 e 2002, todos os repasses foram feitos, da ordem de 18 milhões de reais. 2003, 5 milhões e 600 foram repassados e faltam 5 milhões e 600 mil reais. 2004, nós temos 12 milhões para o ano em exercício, só que o ano encerra no dia 31 de dezembro, por isso não foi repassado. O governador Geraldo Alckmin repassará alguma coisa ainda este ano. Então, não repassou tudo. Seu tempo terminou. Por favor, candidato Castione, sua réplica em 1 minuto. A respeito do Coliseu, só para descontrair um pouco, o Coliseu de Roma, construído no ano 80, da era cristã, pelo imperador Constantino, deve ter demorado menos tempo para construir do que esta reforma do Coliseu de Santos, que não acaba nunca. Mas o problema é o seguinte: São Vicente, o prefeito de São Vicente, disse que recebeu todas as verbas do DAD. E aqui em Santos não. Foi incompetência da gestão atual, porque o prefeito de São Vicente tem o vice do PSDB. Diz que o vice não manda, mas lá, pelo jeito, o vice do PSDB teve influência. O governo do estado discriminou Santos ou o governo de Santos é que foi incompetente para trazer as verbas que faltavam do DAD? Candidato Raul, 1 minuto para a sua tréplica. Olha, deputado, essa pergunta é uma excelente pergunta, né? Até eu aproveitaria para responder um pouco o que o vice-prefeito João Paulo Papa disse a meu respeito em relação a Cubatão. Eu, por exemplo, eu conhecia a fundo a realidade de Cubatão. Conhecia a fundo também a realidade de São Vicente e todos os investimentos que foram feitos lá pelo governo do estado, desde o governador Mário Covas ao Geraldo Alckmin. Eu conhecia a fundo a realidade do Guarujá. Eu conheço a fundo a realidade dos municípios da região metropolitana da Baixada Santista, do Vale do Ribeira, do Litoral Norte. Agora, estou preparado, estou pronto para ser o prefeito de Santos. Tenho uma proposta para isso, tenho o apoio de um partido importante, tenho o apoio do governador Geraldo Alckmin. Só que o governador Geraldo Alckmin não restringe, não vai penalizar o município de Santos em relação ao fato de não ter um prefeito do seu partido. Será melhor ter uma linha direta. Agora, o prefeito Beto Mansur não participa nem das reuniões do Condesb. Agora, o vice-prefeito vem falar em estudar melhor. Obrigado, candidato Raul. Agora o senhor faz a próxima pergunta, obrigatoriamente para o candidato João Paulo Papa. Por favor, 30 segundos. Olha, parece que eu mantive durante os 45 dias da campanha eleitoral muita serenidade em relação a algumas coisas e sempre que nós fizemos comentários sobre ações que Santos precisa, falaram que a gente criticava a cidade. Agora, o candidato Papa não tem controle emocional. E pela leitura labial dele, ele mostrou esse descontrole no debate do SESC. Eu queria saber se comparar Santos ao tempo do PT não é uma propaganda enganosa com tanta gente precisando de ajuda. Ok. Candidato Papa, por favor, 1 minuto e meio para a sua resposta. Comparar Santos com o tempo do PT é a lição de casa para o segundo turno. É exatamente o que eu quero fazer. Comparar 8 anos de trabalho do nosso governo, os nossos resultados, os nossos índices, com aquilo que o PT conseguiu fazer nos mesmos 8 anos que teve aqui. É exatamente isso que nós vamos fazer no segundo turno. A cidade vai poder, então, decidir em cima de dados concretos e não de discursos voltados para a plateia. Aliás, por falar em PT, esse dado que a deputada acabou de dar da ciclovia que diminuiu, acho que os gafanhotos comeram, porque não é possível. Depois de tanta obra de ciclovia feita nos últimos anos, ter coragem de vir aqui na televisão e dizer que o número, o total de quilometragem das ciclovias reduziu, acho que foram comidas essas ciclovias pelos gafanhotos. Mas, de qualquer maneira, nós vamos continuar trabalhando, entregando a ciclovia mais importante que eu, nesse momento, considero para a cidade, que é ligando a Zona Noroeste à Zona Leste, que é a ciclovia da Avenida Martins Fontes.
Nós vamos continuar fazendo a ciclovia ao longo da Afonso Pena, recuperando um projeto que foi desastrosamente implantado pelo PT e que a população exigiu que fosse desativado. Aquilo não era uma ciclovia, era uma cicloplaca, como a população batizou, e por aí afora. No segundo turno, Raul, nós vamos discutir sim com o PT o que fizemos, o que eles fizeram e tenho certeza com o apoio do PSDB, especialmente do governador do Estado. Eu peço direito de resposta. Um momento. Candidato Raul, por favor, um minuto para a sua A minha réplica. preocupação é que nós não estejamos aqui fazendo um exercício sobre a Ilha da Fantasia. Não é? O candidato João Paulo Papa tem mostrado muito descontrole em relação à defesa das questões e controle emocional não é uma posição muito normal do candidato João Paulo Papa. Agora, eu questiono se não é propaganda enganosa do governo Mansur, do governo que o senhor representa, não é? As creches, para cada criança dentro, 2 ou 3 estão fora. No Vovonauta, 1 é atendido de cada 100 maiores de 60 anos, portanto, 600 membros da terceira idade, de um total de 65 mil. Casas populares, para cada uma mostrada, faltam outras 5 das 10 mil moradias que o prefeito Beto Mansur prometeu em 96. Se o Beto Mansur não fez, eu creio que o senhor também não fará. Bom, vamos ao candidato Papa, só esclarecendo, seu pedido de direito de resposta foi julgado improcedente pelo nosso departamento jurídico. Por favor, candidato Papa, 1 minuto para a sua tréplica. Eu penso, Raul, eu estou há 20 anos trabalhando na área pública em Santos e as pessoas, os funcionários, as instituições que eu dirigi, especialmente na área pública, conhecem o meu trabalho, os resultados, o meu compromisso com a população de Santos. E o que eu não tenho é o hábito de jogar para a plateia, de fazer graça num debate político, não é? De dizer coisas que já se sabe que não serão realizadas. Né? Eu não sou ator, né? Eu não venho aqui para fazer graça para ninguém, eu venho aqui para falar de propostas, de trabalho realizado e daquilo que eu pretendo realizar na cidade. E é assim que eu vou me manter durante o segundo turno dessa eleição e volto a repetir, com o apoio do seu partido, porque eu sei que lá tem gente muito séria, que reconhece o nosso trabalho e que vai nos apoiar nessa luta para continuar trabalhando pelo desenvolvimento de Santos. Bom, estamos terminando então o último bloco de perguntas e respostas aqui no nosso debate. Logo após o intervalo, as considerações finais dos candidatos a prefeito de Santos. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o debate para a Prefeitura de Santos. Este é o último bloco. Cada candidato terá 3 minutos para deixar a sua mensagem aos eleitores. Vamos então sortear agora a ordem para as considerações finais. Lembrando que é um momento muito importante. Vamos então fazer aquele sorteio, embaralhar bem aqui o nome dos candidatos. Vamos saber quem será o primeiro a falar na TV Tribuna. As suas considerações finais é o candidato João Paulo Tavares Papa, do PMDB. Por favor, então, candidato João Paulo Papa, seus 3 minutos para as suas considerações finais. Bem, pois não, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar os telespectadores da TV Tribuna, cumprimentar toda a direção aqui da TV, cumprimentar os candidatos e dizer à população de Santos, que está muito atenta nesse momento, que perceberam, a tônica desse debate foi falar mal da cidade. Falar que tudo que está sendo feito em Santos, da saúde, à educação, à habitação, ao transporte, ao porto, ao centro histórico, tudo está sendo mal feito. Pois bem, mas é você, eleitor, é você, cidadão santista, que deve julgar nesse momento. Se essa cidade reencontra nesse momento o seu caminho de desenvolvimento, ou se é aquela cidade que nós tivemos a oportunidade de conhecer lá naquele período negro de 95, 96, que não cuidava do jardim da praia, que não cuidava dos seus equipamentos, que tinha água caindo nos telhados dentro das escolas, que tinha um desmanche completo, que era administrada por forasteiros, pessoas que vieram do Brasil inteiro, que sequer sabiam onde ficava a Avenida Ana Costa, aquela cidade que não conseguia pagar salário em dia para os seus funcionários e que aos poucos foi se recuperando. Foi se recuperando não apenas pelo trabalho do governo Beto Mansur, mas foi se recuperando pelo esforço do santista, que exige um governo sério, que exige um governo comprometido e que é exatamente esse que nós estamos vendo terminar agora o seu segundo mandato.
A nossa administração realizou muito por essa cidade, mas eu, que sou nesse momento vice-prefeito, que trabalhei 8 anos coordenando várias atividades no governo atual, me preparei para fazer muito mais. Tenho uma equipe bem treinada que conhece a administração pública e sabe exatamente o que precisa ser feito em todas as áreas. O meu compromisso, eu reafirmo aqui nesse momento, olhando nos seus olhos. O meu compromisso é cuidar das pessoas mais carentes da nossa cidade, porque são elas que precisam efetivamente do governo municipal. Eu vou priorizar a área da saúde, a área da educação, a área de habitação, de geração de empregos e segurança. E farei isso com a experiência que adquiri nos últimos 20 anos. Farei isso com essa equipe treinada de santistas. Farei isso fazendo com que o funcionário público seja prestigiado e continue dando a sua contribuição para que a nossa cidade seja um orgulho para todos nós. A nossa cidade hoje é orgulho do governador de São Paulo. Ele esteve aqui recentemente e disse para todas as pessoas que quiseram ouvir a sua palestra que era a melhor cidade do estado para se viver. E vai continuar sendo, porque cada santista vai trabalhar para que isso aconteça. Eu quero, nesse momento final, pedir o seu voto, pedir o seu apoio, a sua confiança, porque nós sabemos que a cidade de Santos é uma cidade que tem um futuro brilhante, mas para que isso aconteça é preciso trabalhar, acreditar e, especialmente, ter por ela a estima que todos os santistas devem ter, especialmente nesse momento de eleição. Você que está indeciso, Obrigado. pense bem nisso. Obrigado, candidato. Vamos ao próximo sorteio. O próximo candidato a fazer suas considerações finais é o candidato Raul Cristiano, do PSDB. Por favor, candidato Raul, 3 minutos para suas considerações finais. Muito bem, eu quero agradecer a oportunidade de participar desse debate, agradecer ao Jornal A Tribuna. Esse debate é um divisor de águas, não é? O que realizou até agora, nesses 45 dias de exposição no horário eleitoral gratuito, quando nós tivemos a oportunidade de expor as nossas ideias, fizemos um diagnóstico, esquadrinhamos a cidade para que nós pudéssemos ter uma identificação dos maiores problemas, ver onde as administrações dos últimos 16 anos falharam e que precisa ter uma focalização de ações, precisa ter uma rede de proteção social que possa contemplar a cidade por inteiro. É por isso que eu sou candidato a prefeito, eu e o Bruno Covas. Nós constituímos, ao longo dessa caminhada, nesses 45 dias, um programa de governo. Esse programa de governo, ele tem ações que podem ser realizadas. Não há aqui nenhuma peça de ficção. Nós não tratamos Santos com desamor, nós tratamos Santos como uma cidade boa de se viver. É aqui que eu tive meus 4 filhos, é aqui que eu me dedico. Mesmo a época que eu estive no governo em Brasília, eu trabalhava pensando em Santos, tanto é que a escola do professor, o centro de capacitação do professor da Rua São Paulo, foi trazido com recursos meus, por minha interferência. Eu quero dizer também que fui candidato a deputado federal na última eleição e obtive 83 mil votos. Eu tenho preparo administrativo, estou há 23 anos no serviço público, entrei por concurso público na Assembleia, na Procuradoria-Geral do Estado, trabalhei nas esferas de governo municipal, estadual e federal. Eu quero o bem do povo de Santos. Em cada lugar que nós passamos, o Bruno e eu, nós identificamos que a nossa cidade está aquém do que merece. Não se justifica uma cidade tão importante, que tem uma qualidade de vida que o governador comemora sempre, mas uma cidade que precisa ter uma atenção na área da habitação, que precisa tirar as crianças da fila de creche, que precisa ter uma política para que o idoso, na inauguração de um serviço, não fique 2 dias dormindo na fila para ser atendido. Nós temos que renovar e revitalizar e restaurar o ginásio do Rebouças, nós precisamos de cobrir o ginásio de esportes do Dali Coutinho, nós temos que ter uma atuação na área do dique da Vila Gilda, continuar o programa de erradicação dos cortiços. Esta cidade precisa de um prefeito que tenha relacionamento federal. Eu tenho relacionamento federal. As principais lideranças, não só do PSDB, mas do governo, que atuaram em Brasília, que conviveram comigo nos 8 anos no Ministério da Educação, sabem disso. Eu sempre fui receptivo, sempre cuidei das pessoas. Eu sou responsável pela implantação do programa Bolsa Escola. Eu cuido de gente, eu não cuido de obras. Obras são necessárias para garantir o bem-estar da população. E eu farei as obras necessárias. Obrigado, candidato.
Agora vamos saber o próximo candidato a fazer as suas últimas considerações. Penúltimo, melhor dizendo. Candidata Thelma de Souza, do Partido dos Trabalhadores do PT. Por favor, candidata Thelma, a senhora tem 3 minutos para suas considerações finais, por favor. Muito obrigada. Eu quero agradecer essa oportunidade final nesse momento da campanha. E eu quero agradecer também aos candidatos que aqui estão, que possibilitaram esse debate absolutamente democrático, mas também ao sistema Tribuna de televisão que leva esse debate a você. Mas eu quero principalmente agradecer você que está nos ouvindo, que está nos vendo neste momento. Você que tem acompanhado a minha trajetória política, você que me deu 96% de aprovação quando eu fui prefeita, sendo 85% de bom e ótimo, você que tem me mantido e a coligação que eu represento, junto com o meu vice, Dr. Pablo Greco, coligação Santos por Santos, sempre na liderança de todas as pesquisas que estão acontecendo. E é por isso que, neste momento, eu quero, além desses agradecimentos, dizer a você que nós precisamos trazer o desenvolvimento para a nossa cidade, para a nossa região. Trazer empregos e geração de renda através do turismo, do porto, do gás, que é uma realidade que gerará, com toda certeza, muitos empregos para todos nós. Resgatar as políticas públicas, especialmente as da saúde, que tanto foram ultimadas como positivas no meu governo e também no governo do meu sucessor. Mas eu quero, antes de mais nada, agradecer você, esses últimos momentos antes do domingo, pedindo a você que faça essa caminhada comigo, que me ajude a governar esta nossa cidade, que fale com seus amigos, que fale com seus vizinhos, você que ainda está indeciso, para que a gente possa efetivamente garantir um outro momento para a nossa cidade. Santos não é uma cidade qualquer. Santos é o maior porto do hemisfério sul. E essa grandeza precisa ser traduzida pelo cuidado que nós temos que ter com as pessoas. Cuidar de uma cidade significa, antes de mais nada, servir as pessoas, cuidar das pessoas, fazer com que seus sofrimentos sejam minorados, que sua expectativa de vida para si e para seus filhos seja cada vez mais credenciada, mas principalmente que as pessoas tenham a dignidade da cidadania estabelecida por um poder público que as ama, que tem amor por elas e que assim precisa ser feito. Eu sempre tenho dito nesses momentos de campanha, governar é um ato de amor, que se traduz num orçamento, que se traduz em prioridades e que se traduz num futuro que nós temos que construir. E é esse futuro melhor para Santos, você que me conhece, que já me viu prefeita, que eu quero construir, pedindo sua ajuda, fazendo a solidariedade dessa nossa unidade indissolúvel, essa confiança que nos une há tanto tempo, a nossa vitória. Neste domingo, vamos juntos por um futuro melhor para Santos. Muito obrigada. Obrigado, candidata. E agora, para as últimas considerações, o candidato do PTB, Vicente Castione, apenas para que a gente possa checar aqui a sequência dos candidatos. Por favor, candidato Castione, o senhor tem 3 minutos para as suas considerações finais. Agradecendo a todos e abraçando aqueles que nos assistem, eu quero pedir permissão para ler uma carta que eu guardo comigo como um tesouro. Uma carta que eu recebi no dia 7 de abril de 2003. Eu venho, ao longo desse primeiro turno, recebendo alguns ataques, algumas críticas, e acho que isso acaba sendo natural. Infelizmente, uma campanha eleitoral serve às vezes para a gente descobrir, finalmente, quem são os que estão à nossa volta. Quem são aqueles que são leais, quem são e foram os nossos verdadeiros amigos. Porque alguns, infelizmente, vão ficando à margem do caminho. Porque a eleição, para alguns, vale qualquer preço. E eu fui acusado, entre outras coisas, de ter me convertido ao petismo por ter aceito a incumbência de ajudar o governo do Brasil. E eu recebi essa carta quando eu já era vice-líder do governo. E de uma pessoa que era anti-PT como ninguém, autêntico, original. E ele me mandou essa carta 7 dias antes de morrer.
De milhares de adjetivos, cheguei a uma conclusão. Você é um grande homem. Você é o professor desta cidade. Esta cidade é unânime em reconhecer que, depois de tantos anos, podemos nos orgulhar da nossa representação popular. Desde os tempos do professor Antônio Feliciano, nós não tínhamos uma voz mais alta e respeitada. Não necessito de mais palavras para mostrar o quanto esta cidade se sente honrada com Vicente Cassione. Receba o sincero abraço do seu admirador e irmão. Ele só conseguiu assinar a carta. Oswaldo Justo. Portanto, os meus juízes são esses, do quilate, da estirpe, da honradez e um homem que morreu pobre na política. Oswaldo Justo sabia qual era a minha missão defendendo o governo do meu país e o meu país. Eu quero terminar dizendo que eu sei que algumas pessoas não me acham simpático, alguns me acham duro, mas ninguém tem dúvida que a minha taxa de rejeição é tão baixa porque eu sou respeitado, e esta campanha mostrou isso. Eu não tive uma vaia, eu não recebi um apupo, eu não recebi uma crítica nas ruas de Santos, dos jovens, das pessoas idosas e daqueles que têm todos os níveis e condições sociais. E isto é o que me gratifica. Por isso eu peço que me deem a oportunidade de poder governar a minha cidade, que é o sonho que eu quero realizar como nunca. E eu tenho certeza que hoje as pessoas começam a descobrir que esta cara dura tem no fundo, algo que não é tão duro como parece. Muito obrigado. Tenho certeza que Muito vou obrigado, contar candidato. com os habitantes de Santos. Encerramos, então, este último debate do primeiro turno com 4 dos 8 candidatos à Prefeitura de Santos. Agradecemos, lógico, imensamente ao público em casa que nos acompanhou e também a presença dos candidatos João Paulo Tavares Papa, do PMDB, Thelma de Souza, do PT, Vicente Cassione, do PTB e Raul Cristiano, do PSDB. Temos certeza de que essa troca de ideias foi importante para que você, eleitor, conheça melhor as propostas de governo desses candidatos. A TV Tribuna acredita que contribuiu para que a campanha eleitoral fosse sempre de alto nível. Acompanhamos cada compromisso dos candidatos, discutimos assuntos importantes para o dia a dia da nossa cidade e estivemos presentes com você, eleitor, durante todo o processo democrático das eleições 2004. Agora, vamos falar com a repórter Fabiana Faria, que está ao vivo na saída do nosso estúdio. Por favor, Fabiana. Boa noite, Tony. Nós estamos aqui nos bastidores acompanhando toda a movimentação. Enquanto os candidatos estavam aí apresentando suas propostas, seus planos, os assessores dos 4 candidatos estavam aqui do lado de fora e a cada oportunidade que podiam, entravam lá no intervalo também para passar as últimas orientações, sugestões e, é claro, também dar aquele apoio ao candidato. A gente vai conversar agora com o advogado da TV Tribuna, doutor Frederico Pacheco. Que avaliação o senhor faz desse debate? Excelente. Uma colaboração que os candidatos deram à sociedade civil de nossa terra, portando-se com bastante equilíbrio e cumprindo todas as regras que foram negociadas durante 4 meses. O sistema A Tribuna de Comunicação, a TV Tribuna, gostaria de agradecer a todos os candidatos que tiveram a consciência e o bom senso de portarem-se dentro das regras que eles mesmos assumiram numa convenção que foi firmada e homologada pelo juízo eleitoral. O Departamento Jurídico acompanhou tudo, né? Houve apenas um pedido de direito de resposta? Exatamente. Esse pedido de direito de resposta no debate de hoje foi negado porque não havia nenhuma ofensa. Não houve injúria, calúnia ou difamação e nem mesmo inverdades notoriamente sabidas, que são os fundamentos para o direito de resposta. Agora foram 4 meses a TV Tribuna se preparando para essa cobertura, quer dizer, a transparência marcou toda essa cobertura, regras determinadas com todos os candidatos e também seguindo as normas da Justiça Eleitoral. Exatamente. Acompanhados sempre de perto das determinações do excelentíssimo senhor Dr. Gilberto, que é o juiz eleitoral da comarca, e que, apreciando todas as dificuldades que apresentamos e as condições que apresentamos também para a realização deste evento, que engrandece a democracia. É preciso entender que a TV Tribuna
tem esse papel fundamental de comunicação junto à sociedade e que o papel foi excelentemente cumprido graças à compreensão de todos os candidatos. Muito obrigada pela sua entrevista. Falando em candidatos, os candidatos começam a deixar o estúdio. O primeiro a sair aqui é Raul Cristiano. Boa noite. Que avaliação o senhor faz desse debate? Olha, foi importante, é um divisor de águas. Eu peço o seu voto, 45, para que nós possamos ir para o segundo turno e vencer as eleições e ser o futuro prefeito de Santos. Tá certo. Muito obrigada. Boa sorte no dia 3 de outubro. Segundo candidato a ser aqui, Papa, boa noite. Boa noite. Que avaliação o senhor faz desse debate? Olha, para mim foi o 15º debate desse primeiro turno, acho que foi em alto nível e fica cada dia mais claro que a gente tem aí um segundo turno muito importante para discutir as políticas do nosso governo nos últimos 8 anos e do governo que nos antecedeu. Essa é a minha expectativa e para isso eu estou preparado para poder defender as nossas propostas para o desenvolvimento de Santos. Muito obrigada, boa sorte no dia 3 de outubro. Agora vamos conversar com outro candidato que acaba de deixar o estúdio, Vicente Cassione. Boa noite. Que avaliação o senhor faz desse debate? A avaliação que quem deve fazer são os eleitores e o povo de Santos. Eu cumpri a minha parte. Eu tenho esperança de ir para o segundo turno, acho que devo alcançar esse objetivo, mas depende do voto de cada um, que eu peço nesse instante, e pedindo o voto, peço a oportunidade de, depois de 16 anos, em que nós tivemos 8 anos e 8 anos da atual gestão e do PT, de me darem a chance, já que eu estou deixando uma posição privilegiada como deputado federal, de projeção nacional para vir para Santos, para governar a cidade. Este é o sonho da minha vida e é a prova de que eu não tenho nenhuma outra ambição, porque eu já teria condições políticas de ficar onde estou. Se estou querendo governar a cidade é para dar um tom de desenvolvimento, de geração de renda, que essa cidade está precisando há muito tempo. Para todos eu quero governar, para que todos se sintam bem e felizes. Muito obrigada pela sua entrevista, sua participação no debate. Vamos conversar agora com a última candidata que deixa o estúdio, Thelma de Souza. Que avaliação, qual a importância desse debate? Eu acho que foi muito positivo. Eu, particularmente, acredito ter apresentado as propostas do plano de governo que nós fizemos com os santistas, com as pessoas dos diversos bairros, dos diversos setores, e pudemos, neste momento final desta faixa, dessa fase da eleição, apresentar para os nossos eleitores da cidade. E eu quero aproveitar a oportunidade para, mais uma vez, agradecer a liderança nas pesquisas, pedir mais uma vez o seu voto e garantir que juntos nós vamos fazer um futuro melhor para Santos. Muito obrigada. Obrigada pela sua entrevista, pela participação no debate. Os assessores continuam por aqui. Quem está presente também é Márcio Calves, editor-chefe do jornal A Tribuna. Importância desse debate para os santistas, para os eleitores. Nós estamos a poucos instantes da meia-noite e, sobre todos os aspectos, foi importante. Daqui a instantes encerraremos oficialmente o período de campanha eleitoral, iniciaremos o período de reflexão. Então, foi o último grande momento para os candidatos apresentarem as suas propostas. Alguns indecisos ainda existem, com certeza, então tenho certeza que esse debate serviu para dirimir as últimas dúvidas, serviu principalmente para orientar os eleitores. As propostas foram feitas, foram repetidas. Eu acho que tudo que o sistema de tribuna de comunicação tinha que fazer foi feito. Agora, na mão do eleitor, o eleitor é que vai decidir no próximo domingo. Os assuntos mais importantes para a cidade foram debatidos aqui, né? Saúde, educação, porto. Todos, sem exceção. Hoje tivemos, inclusive, um assunto novo e importante não só para Santos, mas para a região da Baixada Santista, que foi o aeroporto. Então, nós tivemos tarifa de ônibus, geração de emprego, aeroporto, saúde, favela, erradicação de cortiço, enfim, nós tivemos todos os temas. Agora, repito o que disse há pouco, cabe ao eleitor decidir. Eu acho que ele recebeu todas as informações, principalmente do sistema Tribuna de Comunicação. E a TV Tribuna, mais uma vez, fecha essa campanha eleitoral. Agora, repito, é domingo, a hora do voto. Agora, amanhã, na primeira edição do Jornal da Tribuna, aqui nós vamos ter alguns detalhes do debate e tal. E no Jornal A Tribuna também a cobertura completa, os bastidores, 2 equipes hoje estavam aqui cobrindo. Sim, é verdade. Nós estamos acompanhando esse trabalho da TV Tribuna desde cedo. Aliás, na edição de hoje, nós tivemos uma grande matéria sobre esse debate que acabou agora há pouco. Temos uma equipe por volta de 7 horas, 19 horas aqui, já mandamos praticamente todo o material, apenas um último repórter está fechando o debate, já que ele acabou há poucos instantes. Então amanhã nós teremos, sim, sem dúvida, uma matéria grande sobre esse debate e principalmente a última pesquisa eleitoral. A última pesquisa eleitoral sobre Santos será publicada na edição de amanhã de A Tribuna. Tá certo, muito obrigada pela entrevista. Voltamos ao estúdio. Tony. Obrigado, Fabiana Faria. Tenham todos uma boa noite e um bom voto no próximo domingo, dia 3 de outubro.